Olá, pessoal. Eu me chamo Larissa Camila Torres Pinto. Eu sou egressa do mestrado em Economia Aplicada da UFAL e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória profissional e acadêmica para vocês. Eu sou formada em Economia pela Federal de Alagoas, né, pela UFAL. Eu sou da turma de 2008. Entrei em 2008, no mesmo ano que eu entrei, eu já comecei a fazer parte do Programa de Educação Tutorial, né, o PET, então eu acho que já me deu um impulso muito grande para continuar na área acadêmica, né, para seguir para o mestrado e para o doutorado. A gente trabalhava pesquisa, ensino e extensão, então essas atividades acabaram sendo muito corriqueiras para a gente, muito comuns no nosso dia a dia dentro da graduação. E aí, quando eu finalizei a graduação em 2012, eu ingressei direto no mestrado em Economia Aplicada da UFAL também, e que para mim foi um divisor de águas, inclusive porque eu entrei com uma linha de pesquisa, né? Eu entrei com a linha de pesquisa de desenvolvimento econômico, e logo no começo do curso eu fui convidada a compor a outra linha de pesquisa, que era de inovação, que para mim até então era um assunto que eu não tinha tanto conhecimento, que eu não tinha estudado durante a graduação, assim, eh, com muito afinco para esse assunto, mas que me interessou muito. E aí eu acabei ingressando na linha de pesquisa de economia da inovação, e que para mim foi um divisor de águas, assim. Eu acho que eu costumo dizer que ali eu defini o meu caminho profissional, foi onde eu me encontrei, assim, eu me apaixonei pela linha de pesquisa, e foi uma linha de pesquisa que no final das contas me abriu muitas portas, assim. Eu acho que fazer o mestrado como um todo dentro do estado de Alagoas, que é um estado eh, com tantas necessidades, né, e ter pessoal qualificado em diversas áreas, e principalmente dentro da área da economia, ter esse mestrado é um divisor de águas, assim, foi o que me permitiu ser convidada para trabalhar na Secretaria de Planejamento, no Núcleo de Estudos e Projetos que estava sendo criado lá em 2015, né, quando eu tinha finalizado o mestrado, e eu compus esse núcleo junto com outros colegas de curso, e estar no mestrado, ter feito parte do mestrado, acho que foi fundamental, foi um dos fatores que ajudou no processo seletivo, né? Porque é isso, o Estado precisa de gente qualificada, precisa de gente competente. O mestrado, ele dá pra gente uma carga, né, de conteúdo que a gente se aprofunda muito mais do que a gente vê na graduação. Então, na trajetória profissional, eu, depois do mestrado, eu já ingressei nessa seleção da Secretaria de Planejamento, passei alguns anos lá, e aí depois, por conta de um curso que eu fui fazer na Índia, dentro da área de inovação também, eu acabei sendo convidada para fazer parte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, da FAPEAL, compondo a equipe de inovação, né, da fundação, e que para mim foi fundamental. Eu acho que ali todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do mestrado dentro da linha de inovação, eu consegui entender na prática como é que aquilo funcionava, no dia a dia de construção de política pública para inovação, para ciência e tecnologia, e de como é que a gente conseguia, enquanto um Estado, captar recurso federal para conseguir aplicar isso nos editais, acompanhar esses editais, investir, né, e financiar CTI nessas empresas alagoanas. Então, eu costumo dizer que o mestrado me deu toda a base teórica, e o meu trabalho na fundação, dentro da área de inovação, me deu o conhecimento prático, né, de como é que funciona o financiamento para ciência, tecnologia e inovação, tanto de maneira federal, como de maneira mais específica dentro do estado de Alagoas. E aí, posteriormente, eu ingressei no doutorado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento da UFRJ, também na área de inovação, né? Eu construí a minha carreira acadêmica e profissional dentro dessa área. Eu estou cursando ainda, é o último ano do doutorado, e inclusive eu estou estudando as organizações intermediárias, que são as organizações que atuam dentro do processo de transferência de tecnologia para facilitar a relação de inovação, né, entre uma empresa e a universidade. E por último agora, né, acho que esse é o ponto mais atual da minha trajetória profissional, eu fui aprovada no último concurso da FINEP como analista de ciência, tecnologia e inovação. Fui aprovada também no concurso do CNPq para o mesmo cargo, mas dentre os dois eu acabei optando pela FINEP, por estar no Rio, por sempre ter sido o meu objetivo, né, desde que eu ingressei dentro da área. E, enfim, eu acho que
A mensagem que eu quero passar para vocês é de que todo o processo de qualificação profissional, né, de sair da graduação e de ir para o mestrado e do mestrado para o doutorado me deu eh, essa base de conhecimento sólida que pôde impactar diretamente na minha vida profissional. E eu acho que, falando mais especificamente do mestrado, como eu já tinha comentado anteriormente, me abriu muitas portas dentro do estado de Alagoas, né? A gente precisa de pessoas qualificadas, de pessoas capacitadas para conseguir pensar desenvolvimento, pensar inovação, ah, distribuição de renda. Então, eu acho que o mestrado ele tem, né, ele te dá essa possibilidade e eu espero que para vocês também seja uma experiência muito gratificante. Abraço. Olá, meu nome é Sara Pessoa, sou professora do curso de Ciências Econômicas aqui na UFAL e atualmente estou como coordenadora também da graduação do curso de Economia. Eu vim falar aqui nesse vídeo um pouco sobre a importância do mestrado de Economia da UFAL na minha formação profissional, né, e o impacto dele na minha trajetória. A minha relação com a Universidade, né, Federal de Alagoas, ela vem desde 2008, quando eu ingressei pela no curso de graduação. E já tive contato, né, imediato com alguns alunos, porque também entrei num programa de educação tutorial e alguns ex-petianos ingressaram no curso de mestrado, né, que estava bem no seu início, bem no comecinho. Esse contato, acredito que foi um contato importante, crucial. A gente desenvolveu algumas pesquisas, né, na iniciação científica, publicamos até um artigo na SPPC em 2010. E, o o desejo por seguir carreira acadêmica, né, já pulsava em mim, vim de uma família de professores e essa era uma carreira que me instigava muito e eu acredito que por esse contato, né, por conhecer os professores, que também foram a maioria, né, foram meus professores na graduação, e, por me interessar e ter esse vínculo com a pesquisa, né, bem forte pela participação do PED, pelo vínculo com alguns alunos do próprio mestrado, né, na época, isso me instigou para entrar no programa. E eu fiz isso, né, eu ingressei no mestrado em 2012, foi um um passo, assim, muito importante. Então, não tentei outros lugares, aqui foi o lugar que eu tentei, queria mesmo continuar aqui. Foi um choque, porque a realidade do meu curso de mestrado, né, mostra que não é a mesma coisa que a graduação, então foi um choque, mas foi um período de muito importante para o meu crescimento, né, pessoal, profissional também. E nesse período, assim, várias coisas me chamam a atenção, assim, para falar do mestrado, né, e a relevância dele na minha construção pessoal, especialmente relacionado à pluralidade do pensamento que é ensinado aqui. Eu dei prosseguimento aos meus estudos, né, eu fiz doutorado na Universidade do Rio Grande do Sul, no Federal do Rio Grande do Sul, mas, até uma das coisas que me chamaram a atenção lá, quando eu fiz aproveitamento de disciplina, é sobre, porque eles falavam que era muito difícil conseguir aproveitar a disciplina, dado que a abordagem que eles utilizavam era de dar, né, todas as vertentes das correntes teóricas, especialmente nas disciplinas de micro e macro. E eles: "Ah, são poucos os cursos de mestrado que apresentam essa visão, né, ortodoxa, heterodoxa, essa visão ampla e que instigam essa discussão", né. E isso surpreenderam eles, eu falei: "Nossa, isso não é normal". Porque já era realidade aqui no curso desde sempre, né, aqui no curso de Ciência Econômica, de mestrado de Economia aqui da UFAL, promover esses debates de forma ampla e de apresentar e de formar uma visão crítica nos alunos, né. Então acho que esse é um ponto que me marca como ponto importante. Outros elementos também que eu posso destacar, de fato, esse ambiente amplo de discussão, de fomentação de uma visão crítica e de compreensão da realidade social, né, me trouxe um amadurecimento muito importante. Então eu sei que isso, né, se não se finaliza, né, mas isso se o curso de doutorado também foi essencial, mas assim, como marco inicial e como um processo de amadurecimento, claro, quando eu finalizo meu curso de mestrado, assim, eu percebo que de fato foi um passo
além dado, eu me entendi muito mais madura, né, de quando eu saí para a graduação. É um elemento óbvio, mas assim, eu consigo destacar isso, né, dentro da minha formação, que me permitiu também, né, toda essa contribuição de produção do conhecimento, de expandir o conhecimento científico, de investigar novas questões e aprofundar, a trabalhar, né, nessa cadeira de planejamento como diretora de estudos e projetos, eh, e discutir a realidade econômica, né. Então é no curso de mestrado que eu desenvolvo essas habilidades acadêmicas e eu que descubro o prazer, pela pesquisa, que me manteve vinculada posteriormente, que me abriu portas para o doutorado e que me manteve vinculada com as minhas áreas de pesquisa que eu atuo até hoje. Então, eh olhar essa trajetória, né, para mim é de muita gratidão, valia. Hoje estou agora com os meus antigos professores aqui, né, sendo colegas, trabalhando e discutindo esses temas tão relevantes, para o desenvolvimento, para a compreensão da nossa realidade social, local, regional, nacional. Então, eu acredito que a formação que eu tive aqui, ela foi crucial para isso, né, para me despertar esses elementos, para me formar e para me instigar, como pesquisadora, né, e como, eh, tendo uma visão crítica sobre a nossa realidade. Então, só tenho a falar coisas boas do mestrado e que isso foi transformador, né. Evoluí bastante, né, ter saído da Alagoas posteriormente também me permitiu ter outras vivências e ter outros tipos de crescimento, mas o curso de mestrado ele foi muito relevante por abrir esses caminhos e por, permitir esse meu crescimento e esse meu amadurecimento intelectual. Então é isso, um abraço e até mais. Olá, meu nome é Emerson Henrique dos Reis, sou doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Pernambuco. Meu mestrado é também em Economia Aplicada, só que na Universidade Federal de Alagoas, e sou graduado também na Universidade Federal de Alagoas, só que lá no Campo Sertão, no Polo Santana de Ipanema. Eu sou fruto do processo de interiorização, e com ele passei por todas as dificuldades existentes. Um certo problema de falta de estrutura, uma certa professores que tinham acabado de chegar na universidade, com pouca experiência, mas eles tinham muita vontade de ensinar e eu, de certa forma, tinha muita vontade de aprender. E apesar de todas as dificuldades, eu tive uma formação, de certa forma, sólida naquilo que era fundamental para a minha carreira. Desde a graduação, eu já tinha uma noção clara que eu ia seguir a carreira da docência. E o meu desejo inicial, por característica, era ir de forma direta fazer meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Prestei o exame e acabei entrando na Universidade Federal de Alagoas. O que inicialmente parecia uma mudança de rota inicial dos meus desejos acabou sendo uma grata surpresa. Por quê? Porque o curso de Economia Aplicada na Universidade Federal de Alagoas foi a minha base de formação como pesquisador e me deu as perguntas, ou me fez fazer as perguntas necessárias para que eu levei tanto a minha dissertação quanto na minha tese de doutorado, certo? Essa foi a principal característica, o maior ganho. Essas perguntas elas surgiram nas aulas de macroeconomia, para o professor Reinaldo Rubens, por exemplo, que nas suas indagações gerou os principais questionamentos, inclusive a minha decisão de seguir a carreira de macroeconomia no meu doutorado. Então, a pluralidade de ideias do centro e a principal característica, que é fazer uma discussão crítica sobre as discussões metodológicas em economia, me fez ter uma percepção um pouco diferente quando eu cheguei no doutorado no PINES, por exemplo. Então, quando eu chego no doutorado, eu já tinha essa cabeça de ter um olhar crítico sobre as análises. Isso foi fundamental, porque em vez de ficar só vendo a parte mais metodológica e técnica, eu tinha um olhar de análise crítico, entendendo um pouco das limitações desses modelos, por exemplo. Só para a gente situar um pouco, o mestrado em Economia Aplicada da Universidade de Alagoas, ela tem uma visão um pouco mais do espectro econômico, um pouco mais da visão um pouco mais heterodoxa. O doutorado onde eu fiz, na Universidade Federal de Pernambuco, é situado mais num ambiente ortodoxo. Então, essa união de visão, vindo de um lugar que eu estava fazendo uma estrutura
crítica a respeito do ponto de vista da ortodoxia da economia. Essa visão crítica, quando eu chego no meu doutorado, eu tinha uma visão um pouco diferente, um pouco de análise mais críticas, com as perguntas necessárias para fazer as indagações que seriam responsáveis para a estrutura da minha tese de doutorado, por exemplo, né? Então eu tive um avanço que eu conseguia estar em ambos os ambientes e conversar e dialogar com ambos os ambientes. Então, quando eu vou acabo o meu doutorado, estou na finalização do meu doutorado, antes de terminar, eu comecei a prestar concursos na área, nas universidades federais, e o primeiro que abriu foi na Universidade Federal de Rondônia. E lá nos seus temas do curso, ele tinha perguntas, né, temas da prova extremamente genéricos, que ia tanto de conceitos mais ortodoxos, teoria do consumidor, teoria da firma, modelo de crescimento, e tinham mais discussões, talvez tivesse um pouco do espectro heterodoxo, pós-keynesiano, por exemplo, discussão de Keynes e pós-keynesiano. E eu olhava para aquela prova e percebia que eu conseguia estar nos dois aspectos. Eu tinha a parte técnica, estrutural de modelagem, mas também eu tinha talvez uma discussão um pouco mais dialética de outras linhas de pensamento econômico que estão no Brasil e que talvez eu não tinha se eu fosse direto para o doutorado. Então, no geral, o mestrado em Economia Aplicada na Universidade Federal de Alagoas me deu a base das perguntas, que é o que sustenta a vida do pesquisador e do professor. Oi, pessoal. Meu nome é Marília Budak, eu fui aluna do mestrado da UFAL. Na época, minha tese foi na área de economia internacional e foi mais ou menos um presságio do que veio acontecer com a minha vida. Eu, depois do mestrado, entrei no doutoramento em Portugal, tô cursando ele, e hoje em dia eu trabalho aqui há quase 4 anos num banco francês, mas daqui, de Portugal, localizado aqui em Portugal. O mestrado me ajudou muito, assim, a desenvolver competências que eu uso hoje no meu trabalho, não só do conhecimento acadêmico em si, mas de ter estrutura, de conseguir desenvolver um pensamento crítico, de saber identificar lacunas, de tentar achar soluções. O mestrado, obviamente, me levou a ter a possibilidade de entrar no doutorado. O doutorado me trouxe a possibilidade de mudar para cá, para Portugal. Mudar para cá, para Portugal, me deu a oportunidade de fazer essa inscrição para trabalhar num banco de um outro país. Então, acabei tendo, apesar de ser aqui, eu tenho contato com outra cultura, com outro idioma. Então, isso me deu um impulso e deu um caminho muito muito bacana para seguir. E se eu não tivesse a base que eu tive, eu não chegava até aqui. Então, é isso. Hoje eu tô muito feliz na área que eu trabalho. O meu doutoramento vai seguir e espero que para vocês também seja tão positivo quanto foi para mim a contribuição do mestrado na vida de vocês. Que às vezes não é tão clara, não é tão direta. Eu não segui a carreira acadêmica, mas me deu muitas habilidades que eu uso hoje em dia, mesmo sendo um trabalho corporativo, que eu adoro. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Raul, sou economista formado pela UFAL e mestre em economia pela mesma instituição. Na minha pesquisa do mestrado, eu estudei o impacto dos acordos preferenciais de comércio sobre a participação em cadeias globais de valor. Hoje, ela se encontra publicada em inglês em formato de artigo, com grande apoio do programa do mestrado em economia da UFAL. De modo similar, eu consegui publicar também em inglês um artigo oriundo da minha monografia na revista Economia e Sociedade da Unicamp. Também pude participar de publicações nos encontros nacionais de ANPEC, na área de economia internacional. Para além da parte acadêmica, iniciei minha trajetória no setor público como estagiário da Casal, que é a Companhia de Saneamento de Alagoas. Em seguida, antes de finalizar o mestrado, eu fui supervisor de captação de recursos na Secretaria do Planejamento de Alagoas, para posteriormente assumir uma gerência que cuida do Observatório Econômico do Governo de Alagoas. Enfim, eu fui também secretário executivo de Relações Federativas e Internacionais, onde tive a honra de coordenar as ações estaduais do G20 em Alagoas, além de aprofundar a relação do Estado com investidores, missões estrangeiras, governo federal e municípios. Hoje, atuo como assessor do governador de Alagoas,
contribuindo diariamente com análises econômicas, micro e macro, institucionais e de políticas públicas estratégicas em prol do desenvolvimento do nosso Estado. O mestrado em economia, nesse contexto, ele me possibilitou primeiramente desenvolver um robusto arcabouço teórico e metodológico, que utilizo diariamente em minhas atribuições profissionais. Uso tanto as minhas habilidades de escrita como também as de análise estatística. Afinal, com a infinidade de textos para serem estudados no mestrado, o poder de síntese foi algo muito desenvolvido nos 2 anos de mestrado. O que eu quero dizer é que o mestrado em economia da UFAL foi essencial na minha formação. O corpo docente é muito qualificado e interessado em pesquisas, o que fez a minha ideia para a dissertação ter sido muito bem recebida e subsidiada ao longo dos meses de escrita. Inclusive, recentemente, tive a feliz notícia de receber o prêmio de melhores dissertações da UFAL. Enfim, quero deixar meus agradecimentos às contribuições inestimáveis dos professores e dos técnicos do mestrado de economia da UFAL. Meu muitíssimo obrigado.